Fala galera, aqui é Carlos Soares. Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal Insight. Eu peço encarecidamente que para apoiar meu trabalho aqui, você clique no botão de se inscrever, deixa o seu like, né, se você se identificar ou se você gosta do conteúdo que eu apresento aqui, para o YouTube ele entregar para mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando e não vai custar nada, não vai cair o seu dedo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, tá bom? E também comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário para engajar. Enfim, assim o YouTube vai saber que meu trabalho está sendo relevante aqui e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as vantagens de estar solteiro agora em 2025. Pensa só, galera, o feminismo, ele criou toda uma narrativa de oprimido e opressor, que a maioria dos homens são opressores, tem a questão do patriarcado. Hoje em dia, as mulheres, elas conseguiram se apartar do papel social que antes era cobrado delas de ser dona de casa, mulher do lar, que cuidava só da família, e passaram também a querer se igualar ao homem, em todos os aspectos, mas principalmente nos piores sentidos, né, que é da promiscuidade, sendo que isso não é a maior, vamos dizer assim, o que seria para se copiar do homem, mas o que a gente mais vê hoje é que, pra gente que é homem, se você razoavelmente não é um cara tão feio ou não sei lá, não tem desenrolo, você abre o Instagram hoje em dia, se você tiver um papo legal, você consegue ali um encontro tranquilo. Pelo menos eu nunca tive problema com isso. Mas para relacionamento hoje em dia tá ficando cada vez mais insalubre, porque as mulheres, se você dá em cima delas, elas debocham da cara dos homens. Você vê um monte de trend aí no TikTok de mulher falando mal de homem. Se você tratar ela da maneira que ela não está acostumada a ser tratada, ela diz, o que é que está acontecendo com esses homens? Aí por isso também tem essa crise de muitas mulheres chorando, dizendo, os homens não chegam mais. Mas é claro, porque muitas dessas mulheres que reclamam que o homem não chega mais, não é direcionado a todos os meros mortais, e sim a um grupo de homens específico, que no caso ela considera homem, mas esses homens geralmente são 1% destacado, que tem dinheiro, status e fama, ou alguma desses quesitos. Só que esses homens que têm dinheiro, status ou estética acima da média, eles não vão se contentar apenas com uma. Geralmente esses caras ou estão casados ou estão pegando geral. E se você for filtrar bem, muitos deles também podem ser até homossexuais. Mas enfim, basicamente o que eu quero dizer aqui é que as mulheres hoje em dia, a vingança do homem moderno vai ser simplesmente o que eu vejo, né? A tendência de muitos homens escolherem ficar solteiros convictos, celibatários, voluntários, né? Vou se tornar o voo céu, MGTOW, seguir o seu próprio caminho. E não dá, porque assim, a mulher, ela pode se relacionar com quem ela quiser. A mulher é seletiva por natureza. Você abrir o Instagram da mulher, vai ter 200, 100 mensagens de gados e gados dizendo, oi, linda, enfim, babando ali pra ver, bajulando, né, pra ver se consegue algo com uma mulher específica. Já o homem, ele fica com quem consegue, mas o poder de estar em um relacionamento ou não é dele. E casamentos são ideias mais femininas do que masculinas, entendeu? É uma instituição que já está falida, né? Justamente por toda essa desconstrução que vem acontecendo na cultura e na sociedade. As mulheres se apartaram do dever de ser uma auxiliadora do lar, né? Uma dona de casa. E como eu disse a vocês antes, querem imitar os homens, querem lugar de prestígio, lugares de liderança, e não querem se igualar a homens em trabalhos manuais. Isso é importante. As mulheres geralmente querem se igualar a homens tanto na promiscuidade
quanto, no caso, na libertinagem sexual, quanto em cargos de lideranças que confiram status. Você nunca vai querer, você nunca vai ver uma mulher dizendo que quer ser pedreira ou eletricista ou, sei lá, que de esgoto e faz aquelas limpezas de esgoto. Você nunca vai ver mulher querendo profissões feitas por homens, braçais, manuais ou que tenham um nível de sujeira, profissões analógicas, né? Você sempre vai ouvir que as mulheres querem cargos de CEO, advogada, sei lá, trabalham em um escritório com ar-condicionado ou as tendências naturais de ir para a enfermagem. Você nunca vai ver as mulheres querendo se igualar a homens em trabalhos manuais, braçais. Então, o que eu queria dizer também é que as mulheres hoje em dia não são tradicionais, como em 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, mas exigem ainda certos tradicionalismos dos homens. As mulheres conseguiram se apartar do papel social antes esperado delas, mas o do homem ainda continua sendo cobrado. Você vê aí nesses vídeos de trend das mulheres reclamando dos homens. Ah, esses homens frouxos querem dividir a conta, não são cavalheiros, não chegam mais como antes. E também fora as próprias leis que hoje em dia estão muito contra o homem, a palavra da mulher tem peso duplo, peso triplo. Você vê aí o próprio caso do Daniel Alves, teve uma reputação de toda uma vida no esporte praticamente assassinada. Os danos que causou a reputação por uma falsa acusação. Hoje em dia, qualquer homem médio, as baladas estão até morrendo por causa disso, creio eu. Que antes, porque balada foi feito para arrancar dinheiro de homem gado, né? Mas quando você chega numa mulher, muitas vezes nesses ambientes, elas têm um prazer de dar um máximo de nãos possíveis para inflar o ego, para se sentir desejada. E hoje em dia não tem mais isso. Os homens geralmente estão mais no jogo das redes sociais, que é mais garantido. Você vê ali se a pessoa está curtindo uma foto, está curtindo uma história, está flertando de alguma maneira, do que você chegar friamente numa mulher hoje em dia. E se ela não gostar, dependendo da interpretação do que você falou para ela, e ela falar que você assediou, que importunou, meu amigo, você pode ser preso do dia para a noite, ter sua reputação manchada, perder amigos, perder credibilidade na praça com a sua família. E isso é algo muito sério. Então, leis misândricas, mudança cultural de narrativa por causa do feminismo. E se você parar para pensar bem também, o feminismo beneficiou os homens com essa libertinagem sexual, porque antes o esforço que você tem que fazer para convencer alguém, enfim, na época dos nossos pais, dos nossos avós, tinha que ter tudo pedir para a família, toda uma coisa para conseguir ter direito a um negocinho. Mas hoje em dia, 2 encontros você já consegue isso sem muito problema. Claro, se você não for um cara que, tipo assim, que você minimamente saiba socializar e se comunicar tranquilamente, entendeu? Mas a questão é essa. O que eu vejo é uma tendência dos homens não estarem chegando mais em rolê nenhum. Porque, primeiro, as leis misândricas são muito mais a favor das mulheres e, dependendo da interpretação, você pode ser preso, pode ter assassinato de reputação. E também muitas das mulheres que reclamam na internet, elas reclamam de um grupo específico e não se refere a todos os homens. Elas dizem, não, esses homens não chegam mais, são bananas, o que está acontecendo com a nossa geração? Só que muitas vezes essas mulheres estão reclamando justamente dos caras do topo, que são 1%, que nasceram na loteria genética, que são mega bonitos, ricos, ou têm algum nível de status de fama. Só que esses caras estão passando o rodo em geral. E se eles têm opções para passar o rodo em geral, por que eles vão se contentar só com uma? Então essa idealização do homem perfeito, a hipergamia, né? O efeito da hipergamia natural da mulher se acentuou muito com as redes sociais, porque antes ela queria ter o melhor parceiro daquela cidade, daquele bairro, e hoje em dia com
um acesso tão fácil, né, a tantas pessoas como a rede social dá uma falsa sensação de que você pode escolher muito, e também para as mulheres medianas deixa elas meio que fora da realidade, né? Elas sonham com preço picantado e, tipo, como eu disse, né, status, beleza e dinheiro. É muito raro você encontrar um homem que tem esses três já pronto, ainda mais numa idade jovem. Se às vezes ele for bonito, ele pode não ser rico. Se às vezes ele for rico, ele pode não ser bonito. E se às vezes ele for bonito e rico, ele não vai ser fiel, certo? E se às vezes ele tiver os três, ele pode ser viado. Como eu já disse até em outro vídeo aqui, então, se um homem tiver pelo menos um desses quesitos, a mulher já deveria agarrar, agradecer e lutar ali com o cara, né, pra melhorar nos outros quesitos. Porque se o cara já tiver dois, aí a mulher vai ter sorte pra caramba. E se o cara tiver os três, provavelmente é uma ilusão, ou esse cara ele dá no off. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam do vídeo. Comenta aí sua opinião. Sua opinião também aqui é muito importante. E no mais é isso, galera. Tamo junto. Gostei de trazer esse questionamento aqui pra vocês e quero ver vocês também interagindo aqui, viu? Valeu.